Três grupos na pregação do Evangelho. Os três grupos distintos na pregação do Evangelho e os salvos como resultado dessas pregações no livro de Apocalipse. A igreja. Apocalipse capítulos 2 e 3, capítulo 5, versículo 10. Os mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10 e capítulo 7, versículos 9 a 17. Os 144 mil. Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 8 e capítulo 14, versículos de 1 a 13. Também as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 13. A igreja. A igreja aparece nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. No capítulo 4, versículos 1 e 2, o arrebatamento do apóstolo João figurou o arrebatamento da igreja. Os mártires da grande tribulação. Esse grupo não se trata da igreja, pois 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz que os cristãos mortos serão ressuscitados, e os que ainda não morreram terão seus corpos transformados em corpos imortais, e subiremos juntos com os ressuscitados para o encontro de Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quanto aos mártires da grande tribulação, aparecem em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, mencionando os mortos debaixo do altar, clamando a Deus por vingança de suas mortes. Cristo lhes dirá: repouse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos, seus irmãos, que hão de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Todos os mártires serão mortos. Esse grupo não se trata da igreja, porque na igreja os cristãos mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados em corpos imortais e subirão juntos com os ressuscitados a encontrar Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, os mártires da grande tribulação são mencionados no céu quando a igreja lá arrebatada fará a pergunta: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? A resposta será: estes são os que lavaram e branquearam as suas vestes do sangue do Cordeiro e vieram da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Hoje, o ancião dos 12 que fez a pergunta representou a igreja na visão do apóstolo, pois, na época da visão a João na ilha de Pátimos, a igreja ainda não havia sido arrebatada. Dos 24 anciãos mencionados em Apocalipse capítulo 4 e versículo 4, 12 representam os salvos do Velho Testamento e os 12 representam a igreja até o seu arrebatamento. Ou também os 12 do Velho Testamento representarão as 12 tribos de Israel. Os 144 mil, quem são? O livro do Apocalipse é escrito em linguagem figurada e também em linguagem literária. Nos textos onde há linguagem figurada, encontramos as palavras como e semelhante. Na linguagem literária, não aparecem palavras comparativas. Exemplo:
Em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8, a linguagem é literária, pois de 12.000 de cada tribo do povo de Israel, isto é, 12 vezes 12.000, igual a 144.000 israelitas. Cada pessoa que entra para a igreja vem sendo marcada pelo Espírito Santo desde o Pentecostes até o arrebatamento. Os 144.000 não é a igreja, pois serão marcados todos de uma só vez. Apocalipse capítulo 7, versículos 2 a 4. As características dos 144.000. Com base em Apocalipse 14, versículo 4, os 144.000 virgens ou eunucos, que significa castrados por natureza, o tempo de ministério será de 3 anos e meio durante o império da besta apocalíptica. Eles pregarão o evangelho do reino de Deus em todo o mundo durante 3 anos e meio, o que a igreja não terá feito até o seu arrebatamento durante quase 2.000 anos. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus previu a pregação do evangelho em todo o mundo até que ele venha para estabelecer o milênio. A igreja já está encerrando a sua tarefa neste mundo. Com a frieza espiritual sofrida pela igreja hoje, jamais ela atingiria o mundo com a pregação. Por isso, Cristo está preparando 144.000 judeus para pregar ao mundo e as 2 testemunhas para pregar o evangelho em Jerusalém durante o império do anticristo. Com isso, os 144.000 terão a natureza da virgindade, porque não tem tempo para se casar e constituir famílias. O tempo deles será curto, 3 anos e meio. Os 144.000 e os resultados da sua missão. Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 8, mostra-nos os 144.000 sendo assinalados como imortais, porque a besta apocalíptica tentará matá-los, mas não conseguirá. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, vemos a multidão incontável dos mártires da grande tribulação no céu. Notamos que os mártires aparecem na sequência do texto no capítulo 7, que fala dos 144.000, mostrando os mártires como resultados do seu trabalho. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, os 144.000 aparecem com Cristo no Monte Sião. Sião é uma referência à atual Jerusalém terrestre. No versículo 2, os 144.000 são mencionados no céu, levando-nos a crer que entre os versículos 1 e 2 haverá o arrebatamento dos 144.000 sem experimentarem a morte. As 2 testemunhas. Pelas características dos sinais operados durante o ministério das 2 testemunhas, deixa transparecer que eles serão Moisés e Elias. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 2 a 6, fala do poder e autoridade que elas terão sobre os seus inimigos até que se cumpra o tempo do seu ministério, com duração de 3 anos e meio em Jerusalém. Ao encerrar o ministério das 2 testemunhas, Deus permitirá a sua execução por morte. O espírito de vingança dos seus inimigos não permitirá que seus corpos sejam sepultados. Por isso, seus corpos ficarão expostos na praça de Jerusalém, a qual estará na ocasião depravada
como Sodoma e Egito, Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. No fim dos 3 dias e meio, Deus devolve às 2 testemunhas o espírito de vida, chamando-as para subir ao céu, quando elas subirão ao céu na presença de todos os inimigos. A partir daí, Cristo descerá à terra com a sua igreja e seus anjos para julgar as nações e inaugurar o seu reino milenar. Notemos que 3 grupos foram selecionados por Deus para pregar o Evangelho. A igreja durante cerca de 2.000 anos, os 144.000 nas nações durante 3 anos e meio e as 2 testemunhas para pregar em Jerusalém também durante 3 anos e meio. O certo é que em todos os tempos até a vinda de Cristo para as nações, todos ouvirão a pregação do Evangelho, deixando os perdidos sem qualquer desculpas. Se Deus tem pregadores para pregar o Evangelho após o arrebatamento da igreja, isso significa que muitos terão oportunidades para se converterem a Cristo, como no caso dos mártires da grande tribulação, que se converterão após o arrebatamento da igreja. Esta mensagem estará no YouTube. No setor dos comentários, o ouvinte pode nos fazer perguntas tirando suas dúvidas. É só digitar Eliezer Ferreira Gomes para ver os nossos vídeos. No mais, que Deus abençoe a todos os ouvintes e até o próximo vídeo.